dia a todos. Coloque a mão no coração, feche os olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, na Tua presença, na Tua casa. Meu Deus, podendo buscá-lo, ouvi-lo e crescer com o Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos erros e pecados. Cada palavra, cada pensamento, sentimento, cada atitude que o entristeceu, que o desagradou, nós pedimos que nos perdoe. Perdoa os pecados, meu Deus, intencionais, aqueles, meu Deus, que também não tivemos intenção, mas que acabamos cometendo. Enfim, Senhor, se de alguma forma nós te entristecemos, nos perdoa porque não podemos viver sem o Senhor. Não há paz, não há alegria, não há vida sem a Tua presença. Nós precisamos de Ti. E o Senhor mesmo deixou isso bem claro, quando disse que sem o Senhor nada podemos fazer, e não podemos mesmo. Então nos ajuda, seja conosco, esteja conosco o tempo todo, nos guiando, nos dirigindo, nos mostrando o caminho a seguir, as escolhas que devemos fazer, porque como ouvimos ontem, meu Pai, o nosso futuro depende das escolhas, das decisões que nós temos tomado. O Senhor nos predestinou a algo. O Senhor tem algo preparado para cada um de nós. Mas se vamos viver, se vamos ser, se vamos, meu Deus, nos tornar aquilo que fomos chamados para ser, vai depender de cada escolha que nós fazemos hoje. Então o Senhor nos ajuda a fazermos as escolhas certas, alinhadas à Sua palavra. Nos guarda de nós mesmos, nos livra de todo mal, e o maior mal que há é o pecado, Senhor. Então nos guarda de pecar contra Ti. E o segredo, meu Deus, é esconder. Na verdade não é segredo porque já está revelado. O salmista disse que guardava a Sua palavra em seu coração para não pecar contra Ti. Então, se nós retivermos a palavra, se nós não a perdermos de vista, se nós, meu Deus, fitarmos os nossos olhos no Senhor, então não iremos fracassar. Conduz essa reunião, eu entrego tudo nas Tuas mãos, todos que estão aqui, peço que fale conosco e que dessa reunião possamos sair melhores. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Amém? Ontem a bispa citou uma referência, julgo muito importante para esse tema, que é aquela referência que o Senhor nos convida a calcular o preço. Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei primeiro, não se assenta e pensa
Se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês, vamos juntos? Qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Diga, calcule o preço. Isso. Os exemplos que foram dados é para chegar nessa conclusão. Calcule o preço. Para ver se você tem dinheiro suficiente para completá-lo. Ou seja, não comece algo sem antes estar ciente do preço que deverá ser pago, do que lhe será exigido. Pois aquele que coloca a sua mão no arado não deve voltar atrás. Não deve. Como a bispa disse ontem mesmo, alguém veio após o culto dizer que precisava recomeçar, confirmando o que a bispa disse. É verdade. Quando a bispa disse, olha para a vida de quem retrocedeu. Olha para a vida, para o resultado de quem retrocedeu. Ninguém está melhor. Ninguém está melhor. E ela dizia, eu preciso recomeçar. Eu sou a prova disso. É verdade quando a bispa diz isso. Eu não estou melhor. Porque Deus me fez um chamado, Deus me deu dons, Deus me deu talentos. Eu cheguei a fazer, realizar, me colocar à disposição. Mas se distraiu, retrocedeu, e as consequências disso nós sabemos, né, que não são boas. Então, nós precisamos estar cientes do preço que devemos pagar. Quando dizemos sim a Deus, ao chamado do Senhor, para servi-lo. Falamos outro dia que a salvação exige uma resposta. Uma vez que eu creio em Jesus, que eu o abraço para a minha vida, eu preciso estar disposto a viver para Ele. E viver num padrão diferente desse mundo. Porque se eu creio em Jesus, eu sou feito nova criatura e as coisas velhas não cabem mais. Tudo que remete à velha criatura, o velho homem, que remete ao mundo, tem que ser deixado para trás. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, agora você é uma nova criatura. E vive em novidade de vida, vive um novo estilo de vida, não vive mais para si mesmo, mas vive para Cristo. Para começar a viver, primeiro temos que aprender a morrer. Se o grão de trigo não morrer, continuará ele só. Cair na terra e não morrer, continuará ele só. Você só passa a frutificar, dar frutos, ter uma vida relevante, quando você morre para si mesmo, morre para o mundo. Quando você certifica-se do preço a ser pago e começa a pagar esse preço.
Começa a pagar o preço do chamado, do discipulado, de ser um servo, um discípulo do Senhor. Ontem nós falamos que somente pessoas grandes, pessoas poderosas, escolhem a cruz. Escolhem a cruz, escolhem pagar o preço, escolhem renunciar, sacrificar. Somente pessoas poderosas fazem a escolha que Jesus fez. Que escolha? Deixou sua glória, assumiu a forma de servo. Viveu para uma missão, para um propósito maior que a sua própria vida, porque ele entregou a sua vida. Ele morreu, né, por conta do seu propósito, da sua missão. Aí falamos de Moisés. Moisés também fez uma escolha de abrir mão, de dizer não àquilo que muitos perseguem. Ele renunciou àquilo que a maioria das pessoas buscam. A maioria das pessoas, e eu me refiro a quem está na fé, quem está em Jesus, que ainda tem-se muito essa visão, né? Mas sempre relacionada e voltada para o material. Só que nós temos que lembrar que a igreja mais rica, a igreja de Laodiceia, aos olhos de Deus, era uma igreja pobre. Lembra? Você é pobre, você está cego, você está nu, ou seja, a sua vergonha está exposta, você é miserável. Lembra? Não reconhece, porém, o Senhor disse, que é um miserável, cego, pobre, nu. Mas era a igreja, materialmente falando, mais rica, mais próspera. E por quê? Aí você diz, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Vamos juntos? Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Por quê? Porque, no caso dessa igreja, Jesus estava à porta do lado de fora. Faltava o essencial. Faltava o que não podia faltar, faltava o principal. Então aqui fora parecia estar tudo bem, não tinha falta de nada. Que a bispa deu exemplo, né? Que eu vim por amor, ninguém vem por amor. Você pode não ter tido um problema, pode no momento que veio, poderia não ter um problema físico, material. Né? Não te faltava dinheiro, você tinha um lar, uma casa, uma família, um emprego. Mas se você não tinha Jesus, então você não tinha um nome no livro da vida. Então você tinha um problema de verdade. Porque se o meu nome está escrito no livro da vida, eu posso ter problemas aqui fora. E a verdade é que nós sempre vamos ter desafios, problemas. Você vence um, aparece outro. Problema de verdade é esse. O teu nome não está escrito no livro da vida. A trombeta soar e você não ouvir. Isso é um problema de verdade. Na verdade, quando isso acontecer, quando a trombeta soar, e muitos cristãos se derem conta, né, que ficou tudo aquilo que era apresentado como um problema, simplesmente vai deixar de existir. Simplesmente vai deixar de existir. Coisas, inclusive, que foram o motivo de muitos retrocederem na fé, desanimarem, abandonarem a fé. Porque não tem gente que
que abre mão da fé porque tal situação não foi resolvida. Eu fiz o propósito e Deus não me deu a tal vitória. Tem gente que desanima, que retrocede por motivos, né? Assim, tolos, fúteis, porque Deus não me deu tal vitória. Quando a trombeta soar e essas pessoas descobrirem que ficaram, elas vão entrar em desespero. Porque tudo aquilo que pesou para não se aproximar de Deus, não permanecer em Deus, vai deixar de ter peso. Vai deixar de ter peso. Porque agora, Jesus voltou. Eu fiquei. Então, aquilo que era um problema vai deixar de ser, porque agora ela vai ter um problema de verdade. Agora ela vai ter um problema de verdade. Então, muito cuidado para você não se tornar cego a esse ponto. Cego como essa igreja, que achava que não tinha problema, mas tinha o maior problema de todos. Jesus estava do lado de fora batendo. O principal, o essencial, eles não tinham. Tinha tudo, menos o essencial, que era a presença do Senhor ali. Entende? Então isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Que Deus nos guarde, né, de estarmos tão enganados em relação a nós mesmos, de acharmos que somos uma coisa que não somos, de acharmos que estamos em pé quando já estamos caídos, de acharmos que está tudo bem quando talvez estamos caminhando a passos largos para o inferno, porque não estamos priorizando a Deus. Porque a nossa lamparina está se apagando porque o azeite está faltando. Então, cuidado. A salvação exige uma resposta. O discipulado tem um preço. O Senhor nos convida a calcular o preço. Você aceitou Jesus? Você se apresenta como um servo, um discípulo do Senhor? Então, esteja ciente do preço a ser pago. O cristianismo verdadeiro tem cruz. E cruz é símbolo de renúncia, de entrega, de sacrifício. A vida que o Senhor nos chama para viver é essa vida de renúncia, onde eu não faço o que eu quero, não faço a minha vontade, não vivo mais para mim, mas vivo para Ele. Vivo com propósito, vivo de forma intencional e por algo maior. Pode observar, todos aqueles que tiveram uma vida poderosa, uma vida de impacto nesta vida, neste mundo, foram aqueles que viveram para algo maior. Quando você lê Hebreus, você vê que eles perseguiram algo maior que a promessa. Eles lutaram pelas promessas que o Senhor fizera a eles. Mas, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, todos esses, a Bíblia diz que eles a viram de longe, ou seja, não viram o cumprimento dela em vida. Não viram. A terra prometida foi dada a Abraão, foi dada ao povo de Israel quando Abraão ainda estava vivo. Mas foi somente anos, né? Séculos mais tarde, quando Josué liderava o povo, que eles possuíram a terra. Abraão a percorreu como estrangeiro. Lembra? O Senhor diz, percorre a terra. Pisa nela como estrangeiro. Porque ela vai ser sua. Eu já entreguei. Já pertence a você e seus descendentes.
agora percorre como estrangeiro. O José, ele fez menção dos seus ossos. Ele disse, olha, quando o Senhor nos tirar daqui e nos levar à nossa terra, levem daqui os meus ossos. Levem os meus ossos. Quer dizer, ele tinha certeza de que o Senhor cumpriria a promessa feita a Abraão. Ele não viu em vida, mas viu à distância, viu de longe, né? Tinha certeza que a promessa se cumpriria. Então, o olhar desses heróis da fé, leia Hebreus 11, você vai ver. O olhar desses homens estava em algo maior. Só para fundamentar aqui o que eu estou falando, em Hebreus 11, 15 e 16, diz assim, ó. Não, vou ler a partir do versículo 13. Hebreus 11, 13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Diga comigo, isto é, a pátria celestial. Vamos juntos bem forte. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Ora, se Deus não se envergonha de ser chamado Deus desses homens e mulheres citados aqui, no que nós chamamos a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, significa então que Deus se envergonha de ser chamado Deus de muita gente. Significa que quando muitos dizem eu sou um cristão, isso é uma vergonha para Deus. Quando alguns dizem eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo, isso não glorifica o Senhor, mas envergonha. Porque como eu posso me apresentar como um servo do Senhor, se estou vivendo somente para essa vida e para os meus interesses? Uma vida egoísta, voltado somente para os meus interesses pessoais. Eu me apresento como um servo do Senhor, mas não se vê entrega, renúncia, sacrifício. Não se vê negar a si mesmo. Que servo é esse? Jesus deixou bem claro, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se e tome diariamente a sua cruz. Se alguém quiser ser meu discípulo, tem que renunciar, pai, mãe, filho, filha, tudo por minha causa, a sua própria vida. Tudo. Qual o preço para sermos um verdadeiro servo, discípulo do Senhor? Quanto custa? O que eu tenho que dar? O que eu tenho que entregar? Diga tudo. Como naquela parábola que o Senhor contou do tesouro no campo. Quando aquele tesouro foi encontrado, quem o encontrou foi e vendeu? Diga tudo. Vendeu tudo. Porque aquele tesouro vale tudo. Esse tesouro representa Cristo. Esse tesouro representa Cristo. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, então, cheio de alegria, detalhe, hein? Cheio de alegria. Cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Então, o que o Senhor espera de mim? Tudo. O que eu tenho que entregar? Tudo.
Tudo. Mas muitos ainda estão na fé, estão no cristianismo, com essa visão, né, de brilhantismo. Deus tem o melhor, Deus quer nos elevar cada vez mais, mas nós temos que entender que isso é a consequência, a honra, a promoção, a glória, é consequência do foco na coisa certa. Eu foco Deus, eu foco o intangível, eu busco as coisas intangíveis. Eu faço como Moisés, eu fito os meus olhos naquilo que é invisível, naquele que é invisível. E com isso, Deus me faz grande. Deus me faz grande. Deus me torna poderoso. Em palavras, em obras. Ou seja, Deus me leva a construir uma grande vida, realizar coisas grandiosas, ter uma vida de impacto, de peso. Todo cristão foi chamado para isso. Não para ser uma pessoa comum, mas para ter uma vida de impacto, de peso, que influencia, mas isso tem um preço. Quando nós lemos aqui sobre Moisés, vamos lá. Olha só, Deuteronômio 34:10. Em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta, Moisés, com quem houvesse dialogado face a face. Também jamais surgiu alguém que realizasse milagres, sinais portentosos e maravilhas semelhantes àqueles que Moisés, em obediência às ordens do Senhor, fez no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e exércitos, e contra a terra dos egípcios. Porquanto em momento algum houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés, tampouco realizasse as obras temíveis que Moisés ministrou aos olhos de todo o povo de Israel. Então, nunca se levantou, jamais surgiu. Em momento algum houve uma pessoa que demonstrasse tanto poder. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que ele for alguém extraordinário, fora do comum, diferenciado. Mas foi de graça, gente. Foi de graça que ele realizou tanto, viveu tanto, que nunca houve alguém que demonstrasse tamanho poder como ele. De onde vinha todo esse poder? Né? O que o levou a ser tão grande? Diga, a decisão de ser um servo. A Bíblia o apresenta como um servo. A Bíblia chama Moisés como servo de Deus. Como um servo de Deus. Moisés é chamado de servo do Senhor em toda a Bíblia. E as renúncias que esse homem fez, o que ele abriu mão, o preço que ele pagou, o levou a esse resultado. Né? Vamos voltar aqui para Hebreus 11:23. Mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Então, nós falamos, a bispa falou isso ontem, né? O nosso futuro dirá a semente que nós plantamos. Os pais não temeram a ira do rei, arriscaram a própria vida para esconder Moisés. E o resultado está aqui, ó, pela fé, Moisés já adulto, não teria chegado à fase adulta,
não teria se tornado a pessoa que se tornou, se aquela semente, aquela atitude corajosa, né, dos pais não tivesse sido tomada, de enfrentar o decreto do rei. Aí eu poderia entrar um pouquinho nessa parte, né? O que mais de 2020 para cá, nós vimos tantos decretos e tantos que se moldaram, que se submeteram totalmente a tantos decretos, né? Que foram se submetendo e permitindo que governos e autoridades determinassem sua atitude, seu comportamento. Nós vemos que aqueles que se agarraram à fé, se agarraram à palavra, se colocaram debaixo da autoridade máxima, que é a palavra de Deus, tiveram um resultado diferente. Aqueles que compraram, né, a ideia dos especialistas, das autoridades, e em submissão a decretos de homens, deixaram de dar crédito à palavra, à direção de Deus, não estão melhores. Não estão melhores. Estão bem piores. Cada dia é um que chega e que diz: eu perdi tempo. 2020 para cá eu só andei para trás, eu perdi tempo. Porque ao invés de eu ficar com a palavra, eu fiquei com a palavra de um homem, né? Você vê que os pais de Moisés não temeram a ira do rei, não temeram o decreto do rei. E o Senhor foi com eles. As parteiras, né? Deus foi bondoso com as parteiras nesse tempo, em que o rei, o faraó, tinha emitido o seguinte decreto: quando for menino, deve ser morto. As parteiras, temendo a Deus, arriscaram a vida, desobedecendo a ordem do rei. Ou seja, era para elas serem mortas. Aí, ó, todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia tornando-se ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Então quer dizer, aqueles que temeram a Deus e não o homem, prosperaram, tiveram crescimento, provaram da bondade do Senhor, foram guardados, foram protegidos. Mas aqueles que temeram o homem não estão melhores hoje. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. O pecado dá prazer? Dá, mas por curto período de tempo. Momentaneamente. Não compensa. Porque se você se entrega ao pecado, dá o que a sua carne pede, conhecendo a palavra, sabendo que é certo, a primeira coisa que o pecado rouba de você, ele compromete a sua paz. É impossível uma pessoa que conhece a palavra pecar e viver em paz. Aí nós temos que lembrar que uma pessoa sem paz é uma pessoa sem alegria. Uma pessoa sem paz, sem alegria, é uma pessoa sem força, sem poder. Ou seja, ela é totalmente subjugada. Perdeu paz, perdeu alegria, perdeu força, perdeu seu poder. Você está subjugado. Então, em hipótese alguma, perca a sua paz, abra mão da sua paz.
a buscar a paz, a perseguir a paz, a viver em paz com todos. Porque paz é poder, diga, paz é poder. E o pecado sempre vai roubar a sua paz. Sempre vai roubar a sua paz. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito. Porquanto, vamos juntos, contemplava sua gloriosa recompensa. Ele abriu mão do que a maioria das pessoas perseguem. Estamos falando não de um escravo no Egito, mas de um príncipe no Egito. Do filho, daquele que era filho, considerado filho da filha do faraó. Ou seja, iria ser o sucessor. Iria herdar o trono. Vivia no luxo, na nobreza, na realeza, não tinha falta de nada. Quem abre mão disso para ser maltratado? Quem abre mão disso para viver desonra? O que leva uma pessoa, a assumir uma posição como Moisés assumiu? Ele estava de olho em algo maior. Ele enxergou algo superior a tudo aquilo que ele tinha. Uma riqueza, uma gloriosa recompensa. Uma gloriosa recompensa. Ou seja, algo que excedia esse plano, o que poderia viver nesse plano terreno. Amém, pessoal? Nós já falamos que as pessoas que funcionam nesta vida, nesta terra, são as pessoas que vivem para algo maior, que a sua cabeça está nas coisas que são de cima, que está focado na eternidade, que tem atitudes pensando na eternidade. Nós não podemos ser essas pessoas de valores baixos, como diz lá em Mateus, que só busca o que comer, beber, vestir. O reino de Deus não consiste nisso, em comida, bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito. Foco o intangível e você vai ter o tangível e o intangível. Salomão pediu o quê? Sabedoria. Para quê? Governar o povo de Deus. Quer dizer, não pediu para ele, não focou seus interesses, vontades, desejos. Voltou-se totalmente, inteiramente para um propósito maior que ele mesmo, que era a nação, que era o povo, que era conduzir bem o povo. O que aconteceu? Deus deu a sabedoria que ele pediu e muito mais. Você renuncia pai, mãe, filho, tudo por minha causa e recebe 100 vezes mais aqui na terra e no século futuro, a vida eterna. Ou seja, você nunca perde. Você nunca perde. Porque ninguém dá mais que Deus. Deus nos chama para essa vida de entrega, de renúncia, de sacrifício. Quando lemos que nunca se levantou alguém como Moisés, nunca se levantou um profeta como Moisés, alguém que tenha demonstrado tanto poder, que tenha realizado milagres, sinais portentosos e maravilhas extraordinárias. Nós precisamos, não só olhar para o que ele se tornou, que é outra coisa que eu quero destacar também. A Bíblia você vai encontrar muito na palavra a expressão tornou-se, o que traz o seguinte entendimento, Não importa quem você é, você pode ser quem você
deseja ser. Você pode se tornar, não importa. A Bíblia fala que Moisés tornou-se um homem poderoso em palavras e em obras. A Bíblia diz, ele diz que não sabia falar, tinha dificuldade na fala. Senhor, eu não sei falar. Eu tenho dificuldade para falar. Mas essa limitação foi superada. Essa dificuldade foi superada. Com Deus nós superamos. Sangue frio, sangue de barata, que quando viu o egípcio agredindo o hebreu, foi lá e fez justiça com as próprias mãos, né? Não se controlou. O sangue ferveu naquele momento, ele foi lá e consciente de que não devia fazer, que era algo errado, olhou para um lado, para o outro, mas você vê que ali ele não tinha domínio mesmo. O sangue ferveu, eu ajo e penso depois, né? Foi lá e matou esse homem sem equilíbrio, que chegou a matar um homem. Tornou-se o homem mais manso. Tornou-se o homem mais manso da terra. Então, você se torna, você pode ser quem você quiser ser. Porque através do Espírito, você supera as suas limitações, suas dificuldades. Ele te dá graça, ele te capacita. Você se torna, Abraão se tornou pai de multidões. Noé tornou-se herdeiro do mundo. E se nós levantarmos, vamos encontrar muitos outros tornou-se. Por quê? Porque eu posso estar numa condição, eu posso ser uma pessoa hoje, mas eu não preciso terminar sendo essa pessoa. Eu posso melhorar, eu posso evoluir, eu posso me tornar quem eu desejo ser. É uma palavra que nos dá esperança. Esse tornou-se nos dá esperança. Porque você pode não ser quem deseja ser hoje, mas se disser assim a Deus, se você se abrir a palavra, se você calcular o preço, se conscientizar do que deve fazer e está disposto a fazer, você chega lá, você se torna quem você quiser. Amém, gente? Só tem que calcular o preço. Está disposto a pagar. É para você, é para mim. Eu posso ser, você pode ser. Você pode ter uma vida de impacto, uma vida que impacta, que influencia. Você pode deixar sua marca. Agora, não podemos ficar deslumbrados com o que Moisés se tornou apenas. Puxa, olha o que esse homem fez. Olha só, nunca houve alguém, nunca mais se levantou alguém como Moisés, que realizou tantas coisas. Não adianta ficar deslumbrado com os feitos de alguém. Eu preciso buscar saber o que essa pessoa fez, o caminho que ela trilhou, que preço que ela pagou. E a Bíblia nos mostra. Ele simplesmente caminhou na contramão da maioria. O que todos buscam, perseguem, ele abriu mão. Ele já tinha. Ele elevou os seus valores. Ele elevou. Não viveu para essa vida e para coisas passageiras, perecíveis. Nós não podemos ser aquele tipo de gente que o que tem importância para ele é a roupa que ele veste, o carro que ele anda, o quanto ele tem na conta bancária. Então, bispo, isso eu não tenho que buscar. Não, você tem que buscar. É para você também, prosperidade, comer bem, vestir bem, morar bem. É promessa.
Mas se eu vivo só para isso, se eu só persigo isso, se eu não estou assumindo a posição de servo, porque Moisés foi um grande líder, porque foi um grande servo. Amém, gente? Ele só foi grande porque foi servo. Entendeu? E isso Jesus confirmou. Quem quiser ser o maior deve ser como o menor, como aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro, ser o maior, então deve servir. Deve servir. Mas muitos ainda têm essa ideia de alcançar o topo e só ser servido. Quer subir, quer pôr outro nível para ser servido, não para servir. E aí essas pessoas, quando um pouco que sobe, revela-se o escravo que virou rei. Ou seja, não tem estrutura para estar lá. Não entende que o que ele recebeu, o que foi dado, não foi dado para ele. Todos que subiram, né, e que não serviram ou perderam a disposição de servir, como por exemplo Salomão. Enquanto ele serviu ao propósito, né, você vê que esse homem, na verdade, ele nunca deixou de ter. Ele não perdeu a glória, mas ele perdeu o prazer nas coisas, a satisfação, né, o brilho nos olhos. Aí é aquilo, né? O que adianta ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada? Tem gente que até tem tudo, mas vive como se não tivesse nada. Porque há um vazio, há uma insatisfação, nada preenche. Porque o principal ele já perdeu. Né? Então, eu preciso entender que tudo Deus faz com propósito. Ele coloca nas minhas mãos, Ele me dá para servir ao propósito, ao reino, às pessoas. Então, aqueles que subiram, ocuparam uma posição de honra e de destaque e voltaram-se para si, tornaram-se egoístas, vivendo só para si, foram decaindo, foram perdendo. Uzias foi tão longe, depois tornou-se orgulhoso, terminou numa casa, leproso numa casa separada. O povo na época do profeta Ageu, você vê que quando eles se voltaram para seus interesses, o céu fechou. O céu fechou, não houve mais orvalho, não houve mais chuva. Todo o trabalho das mãos foi prejudicado. Aí o Senhor fala 2 vezes para enfatizar: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Isso é resultado das escolhas de vocês. Vocês começaram a estucar a própria casa, né? Vocês estão aí correndo para os seus próprios interesses, enquanto meu tempo está deserto, minha casa está destruída. A obra que o Senhor mandou eles executarem, que era a reconstrução do templo, estava parada em 16, 18 anos. E eles dizendo: não é tempo ainda de nos dedicarmos a isso, a construção do templo. Vamos construir as nossas casas primeiro, vamos colocar um fino acabamento em nossas casas. O templo nós vemos depois. Todas as vezes que essa escolha é feita, é a pessoa pagando para ver destruição. No caso de Jonas, ele literalmente pagou pelo seu próprio sofrimento. Lembra quando Deus disse: vai para Nínive? Ele foi para Tarsis. Foi lá e pagou a passagem dele. Ele pagou para sofrer. Porque ele estava indo na contramão da direção de Deus. Né? Colocando na frente sua vontade, seus interesses. Então, toda vez que você coloca na frente sua vontade, seus interesses, você está pagando para sofrer. Para ver destruição. E vai ver.
Aí vê. Faça as escolhas que Moisés fez. Pague o preço. Quer ser grande? Seja servo. Moisés é chamado como servo do Senhor em toda a Bíblia. E foi capaz de abrir mão, sacrificou seus confortos, não escolheu o caminho da facilidade, da comodidade. Não escolheu. Para mim é muito forte ver aqui quem era escravo no Egito. Os escravos desejaram repetidas vezes voltar ao Egito. Os escravos, quem fora escravo, mas depois de postos em liberdade, milagrosamente, pensaram em voltar, e a Bíblia diz em Atos que em seu coração voltaram para o Egito. Por quê? Porque o nosso maior desafio é deixar o Egito para trás. O nosso maior desafio é esse, a nossa batalha é deixar o Egito. Enquanto você não deixa o Egito, você vai viver uma vida pequena, rasteira, miserável. Nunca vai ser, nunca vai chegar, nunca vai se tornar a pessoa que Deus deseja, predestinou você a ser. Mas é porque eu fui predestinado a algo poderoso, grandioso, que eu serei. Vai depender, meu futuro depende das minhas escolhas, das minhas decisões, do preço que eu decido pagar. Então, se eu não pagar o preço certo, se eu não fizer as escolhas certas, eu vou ter um futuro diferente. Bem diferente daquele que Deus planejou, preparou para mim. Então, calcule o preço. Pague o preço. Não escolha a facilidade. A comodidade. Faça como Moisés. Sai da zona de conforto, rompa consigo mesmo. Faça as escolhas difíceis, né? Abra a sua visão, porque somente alguém de visão enxerga valor na desonra. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus, considerou sua desonra. Um homem natural, uma pessoa natural não entende isso. Como assim? Como? Que troca é essa? Como troca uma posição de realeza, de nobreza, de príncipe, para ser, né, um servo, um escravo, sofrer com os escravos? Que vantagem há nisso? Mas é aí que está. Pessoas poderosas não vivem em busca daquilo que é vantajoso. Atitudes poderosas são essas, onde eu não busco, eu não coloco à frente meus interesses, eu não busco tirar vantagem, eu busco servir. Vamos lembrar da atitude de Ruth, quando decidiu acompanhar Noemi. Que vantagem tinha em acompanhar Noemi? Que vantagem! O que a Noemi tinha a oferecer? Nada. Tanto que a própria Noemi disse para ela: minhas filhas, voltem. Porque vão me acompanhar? Eu não tenho nada para oferecer. Noemi disse: não faz sentido. Não tem lógica isso, minhas filhas. Aí um pouquinho mais que ela apertou, né? A órfã chorou, fez ali o seu drama, né? E voltou. Mas a Ruth estava convicta, estava decidida. Aonde fores eu irei, onde morares eu morarei, onde morrer eu morrerei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ela não tomou aquela decisão porque era vantajoso, mas ela entendeu no espírito que era o certo,
que era o que Deus tinha com ela. Não era a atitude mais fácil, cômoda. Aquela escolha ia tirá-la da sua comodidade. Ela estava rompendo com o seu povo, saindo daquele lugar onde ela, havia crescido, onde ela nasceu, cresceu. Aquele mundo que ela conhecia, ela rompeu com tudo que ela sabia. Ela abraçou o desconhecido, o novo. Não foi uma atitude pensando em se dar bem, mas em fazer o certo. E ela se deu muito bem, porque quando você prioriza isso, eu vou fazer o certo, ainda que isso me custe algo, você se dá muito bem. Deus se encarrega de confirmar seus passos e fazer você se dar muito bem. Você nunca perde por fazer escolhas desse tipo. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. E vamos falar com Deus agora. Deus nos chama para uma vida poderosa, extraordinária, fora do comum. Escolher é tomar uma posição. O nosso futuro dirá a semente que plantamos hoje, que estamos plantando agora. O futuro dirá a semente que você plantou. O seu futuro depende das sementes que você está plantando hoje, das decisões e escolhas que está tomando e fazendo hoje. Você já ouviu que quem só faz o que é fácil permanecerá fraco e frustrado. São decisões difíceis, sacrificiais, que nos levam para mais, para uma grande vida. Você só passa a dar frutos de verdade quando você morre para si mesmo, morre para o mundo. Você só passa a viver de verdade quando aprende a morrer. Ninguém pode chegar e dizer que é um servo do Senhor até que tome a sua cruz, que negue-se a si mesmo. Então, em nome de Jesus, vamos nos conscientizar que fomos chamados por Deus. Esse chamado tem um preço. Eu não posso fazer o que quero, como quero, quando quero, do jeito que quero, não. Assuma a posição de servo, em nome do Senhor Jesus. Submeta-se a Deus. Diga não ao que tem que dizer não. Faça as escolhas difíceis. Faz os cortes na carne que são necessários. Deus quer nos levantar poderosamente. Quer que nos tornemos pessoas diferenciadas nesse mundo. Mas não vamos ser pessoas diferenciadas fazendo o que todo mundo faz, vivendo como todo mundo vive, seguindo no curso da maioria. Não, tem que pensar diferente, tem que falar diferente, tem que elevar o padrão. O que a maioria das pessoas fazem não pode ser a minha prática. Não cabe mais à sua vida. Você não é qualquer um.
Você foi chamado para ser o tesouro pessoal, especial do Senhor. E Ele tem nos chamado para um relacionamento íntimo. Ele tem dito: aproximem-se de mim. Só que à medida que você se aproxima de Deus, mais isso vai te exigir. À medida que você se achega a Deus, mais renúncias, mais preços terá que pagar, mais terá que deixar. Quanto mais quiser subir, lembre-se, a vida é como uma escada, não dá para levar tudo. Quanto mais alto quiser subir, mais terá que deixar, renunciar, sacrificar. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro nesse momento, para que essa consciência aconteça. Para que cada um, meu Deus, tenha consciência do preço que deve pagar, como um servo, como um discípulo do Senhor, como um cristão, meu Pai. Uma vez que confessamos o Senhor como nosso Senhor, devemos viver um novo estilo de vida, de forma separada. Ou seja, o que fazíamos, como pensávamos, como agíamos, já não cabe mais nessa nova vida. Senhor, nossa maior batalha é deixar o Egito, as coisas velhas, o velho homem para trás. Ajuda essa pessoa. Eu peço, Espírito Santo, ajuda Moisés se tornar esse homem poderoso em palavras, em obras. Esse homem que não era, mas se tornou um homem manso, equilibrado. E tantos outros, meu Deus. Pedro, impulsivo, precipitado, inconstante, tornou-se um homem constante, centrado. Paulo também, meu Deus, um homem de temperamento forte, intolerante, sofreu tanto, suportou tanto. Ele não teria suportado o que suportou se não tivesse sido transformado. Então, meu Deus, aquilo era reflexo da obra do Teu Espírito Santo. Só foi capaz de suportar tanto como suportou. Tanta afronta, vergonha, perseguição, humilhação, porque já não era mais Saulo, havia se tornado Paulo. E eu oro ao Senhor para que essas mudanças aconteçam, meu Pai. Essas transformações aconteçam, de modo que nos tornemos pessoas irreconhecíveis, inclusive para nós mesmos. Que o fraco se torne forte, que o inconstante se torne uma pessoa focada, constante. Que o desequilibrado se torne, meu Deus, uma pessoa equilibrada. Que o covarde se torne uma pessoa ousada, corajosa. Meu Deus, que o negligente se torne diligente. Que aquele que vivia uma vida egoísta se torne um servo que vive para algo maior. Faz a obra, Espírito Santo. Faz a obra, porque nada está escrito, meu Deus, por acaso, mas como exemplo para nós. Essas histórias não foram registradas, meu Pai, apenas para nos encantarmos com elas, mas como uma referência, como um exemplo, para que hoje possamos olhar, meu Deus, e dizer a nós mesmos: se esses homens mudaram, se esses homens se tornaram, se esses homens puderam, então eu posso, e eu também vou me tornar o que Deus me chamou para ser. Levanta, Senhor, cada um com força e poder, que o Teu Espírito Santo possa ajudar a cada um aqui vencer suas limitações, dificuldades. Em nome de Jesus, que decisões importantes estejam sendo tomadas, que a escolha
de viver para algo maior, esteja sendo tomada aqui hoje. Em nome de Jesus. E que o Senhor possa, meu Pai, orgulhar-se de nós, como se orgulha desses homens que viveram para algo maior. Eu abençoo cada um, meu Deus. Peço que fale mais aos corações e que ajude cada um de nós crescermos diariamente. Crescermos, meu Deus, evoluirmos, meu Pai. Sermos transformados de glória em glória para cada vez mais nos parecermos com o Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, pela obra que o Senhor tem operado em nós e pela obra que vai operar através de nós. Nós chamamos, eu abençoo a cada um em nome de Jesus. Amém